Eu casei com meu próprio pai, meu pai biológico. Fiquei casada há 8 anos com ele. Tive 2 filhos com ele. Os 2 filhos nasceram deficientes. Eu e ele não sabíamos de forma alguma, né? Que ele era meu pai e eu filha dele. Enfim, eu vou tentar resumir pra vocês como tudo aconteceu. A minha mãe se relacionou com ele em uma noitada, em festa. Ela estava meio embriagada. E ele também. Foi só uma noite. Eles acabaram ficando e ela engravidou de mim. E como eles não se conheciam, ele simplesmente sumiu e ela sumiu para outro lado. E eles nunca mais tiveram vínculo algum. Só que tudo, a minha mãe falava assim: ah, seus olhos se parecem com os olhos do seu pai. Sua boca parece com a boca do seu pai. Eu me lembro que o seu pai tinha esse sinal que você tem nas costas, no rosto. Eu não me lembro muito do seu pai. Eu me perguntava, por que a senhora não lembra dele? Queria tanto saber quem era meu pai. Daí ela falava, se eu mesma não lembro quem era seu pai, não sei nem como localizar ele. Daí foi que minha mãe foi contar, olha, eu conheci ele em uma festa. Aí eu já estava meio embriagada. Aí eu fui me relacionar com ele, acabei engravidando de você. Então, nem ele sabe que você existe, né? Aí eu fiquei naquela busca, mas era difícil descobrir quem era meu pai, já que nem a minha mãe lembrava. Não sabia como localizar ele, porque eles se conheceram em uma noite apenas. Vocês estão entendendo? E aí, resumindo, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe faleceu. E quando ela faleceu, eu fiquei morando com a minha avó. E minha avó terminou de me criar. E eu fiquei até os 14 anos de idade na nossa cidade. E com 14 anos a minha avó foi embora para outra cidade, que ela comprou uma casa, né? Que a gente morava assim. Ai, como que eu posso dizer? Vou resumir para vocês. Tipo uma chácara. A minha avó se cansou de trabalhar e queria morar na cidade. E a gente foi embora para a cidade. E eu continuei estudando na cidade. Fiz os cursos, enfim. Até que chegou uma época de arrumar um emprego. Nessa época que eu tinha mais ou menos 17 anos, eu fui arrumar um emprego em uma loja. E nessa dita loja, onde meu pai, que era meu marido, estava lá. Vocês acreditam? E comecei a trabalhar nessa loja e ele era gerente. E com o passar do tempo a gente começou a ter uma afinidade, sabe assim? E começou a gerar sentimentos. Eu gostava muito dele. Pela forma que ele me tratava, pelo jeito dele, sabe? Um homem bem maduro. Até porque ele é 32 anos mais velho que eu. Só que assim, ele é um homem bem maduro. Mas não tem aparência, gente. Ele é aquele tipo de homem maduro, assim, mas com aparência bem top. Do jeito que eu sempre gostei. Nunca gostei de homens mais novos. Ou algo do tipo. Sempre gostei de pessoas de 40 anos pra lá. E aí a gente começou a se relacionar. Não demorou muito, ele já me pediu em namoro. E aí começou a frequentar a casa da minha avó e dos meus tios, da família. E foi criando um vínculo com a minha família. Todo mundo gostava dele. E a gente foi morar junto. E a gente morando junto, esses 3 meses, depois desses 3 meses morando juntos, eu acabei engravidando. E quando eu engravidei, ele me pediu em casamento. E a gente foi e casou. E a gente continuou a viver assim, sempre tranquilo, nunca tivemos briga, essas coisas. Ele sempre me respeitou. Sempre foi um casamento perfeito. Que eu posso dizer a vocês. E aí eu tive um filho. E depois que meu filho estava com 4 anos, eu tive o outro. E os dois nasceram com deficiência. Entendeu? E como é que eu descobri que ele era meu pai? Porque assim, era todo mundo praticamente, sabe? Todo mundo, quando via a gente juntos, perguntava se eu era filha dele. As pessoas mesmo que nem conhecia perguntavam se eu era filha dele. Todas falavam a mesma coisa, tipo, nossa, vocês se parecem demais. Eu falava, não, eu não sou filha dele, eu sou a esposa, ele é meu marido. Nossa, pensei que era seu pai, vocês são quase idênticos. Sabe, as pessoas sempre falavam isso. E aí eu lembrei do dito sinal que minha mãe tinha dito. E aí foi que eu comecei a colocar na cabeça que será que ele é meu pai? Não acredito nisso.
Não pode acontecer. Não, não, jamais. E fiquei calada pra mim mesmo. Só aquilo ali foi me corroendo. Todos os dias eu cheguei a pensar coisas, sabe? Mas eu cheguei pra ele e tive que contar, olha, todo mundo fala que eu pareço com você. A minha mãe, eu lembrava que ela falava que eu parecia muito com meu pai. Apesar dela não lembrar muito de você. Mostrei foto da minha mãe pra ele, perguntando se ele lembrava, e ele não lembro de forma alguma. E até eu entendo o lado dele, porque não tinha como lembrar. Até porque foi só um dia, né? Apenas que eles se relacionaram. E minha mãe acabou engravidando de mim, mas enfim, eu contei pra ele. Estou achando que sou sua filha. Ele será? Não, isso não. Isso não existe. Não tem como uma coisa dessa. Está repreendido. E eu falei, está repreendido também. E como posso dizer? Eu cheguei pra ele e falei, vamos fazer um DNA? E é sério, mesmo. Eu não tô conseguindo nem dormir. Enquanto a gente não fizer o DNA, pra eu ter certeza que a coisa da minha cabeça, eu não vou ficar em paz. E ele topou fazer esse DNA. Só para mim ficar em paz. Porque toda vez que eu questionava isso pra ele, ele ficava meio aflito. Ai, você está pensando besteira, fica até difícil, como é que eu vou dormir contigo, você achando que eu sou seu pai, e eu vou imaginar que você é minha filha. Isso não é coisa nem de se pensar. Isso não existe. E não sei o quê. E tá bom. Aí ele foi, topou fazer o exame de DNA. Só pra me deixar aliviada, né? Só que aconteceu que ele achou que não iria acontecer. Nada. E eu suspeitava, quando a gente pegou o exame de DNA, tava lá, comprovado que eu era realmente a filha biológica dele. Naquele momento, meu mundo caiu. Caiu, eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte, assim, sabe? Eu pensava que eu nem iria resistir àquilo ali. Eu não acreditei que aquilo ali estava acontecendo comigo. E eu não fiquei com raiva da minha mãe ou algo do tipo. Não a culpei, porque eu entendi, né? Tudo aconteceu, a forma como ela conheceu ele, enfim. Então não foi culpa dela, nem nada. Eu comecei a culpar Deus. Deus, por que esse castigo, né? Não é possível isso. Não, gente, eu tenho 2 filhos com ele, entendeu? Como é que eu vou me relacionar com ele agora, sabendo que ele é meu pai? E como é que eu vou me separar dele? Porque eu não posso ficar com ele. Ele é meu pai, mas ele é o amor da minha vida. Eu amo muito ele, como um homem. Eu tenho 2 filhos com ele. Eu queria viver pra sempre. E, tipo, como é que ele vai ser agora em diante? Porque eu fui inventar de fazer esse DNA. Eu nem deveria ter mexido nisso, sabe? Foi várias coisas assim da minha cabeça. E eu me culpando, e cheguei na minha avó chorando. Falei, agora, avó, o que vai ser? E minha avó, filha, você não tem culpa. E ele não tem culpa. Então nunca teve contato com ele quando criança, e nem ele contigo. Ele nem sabia da sua existência. Então aconteceu. E Deus está vendo que vocês são inocentes. Deus não vai castigar vocês por conta disso. Continue o relacionamento de vocês. Eu falei, vó, eu acho que Deus já começou a me castigar, né? Porque eu tenho 2 filhos e os 2 são deficientes. Não é possível. E aí minha avó tentou me acalentar, sabe? Me convencendo e tudo. Eu confesso pra vocês que eu ainda tentei por 2 meses continuar o meu relacionamento com ele. Eu o amava, mas sinceramente eu não conseguia, mesmo que ele tava ali muito triste, ele falava a mesma coisa que minha avó. A gente não tem culpa, e agora? Eu não tenho culpa, nem você. Eu tenho muito sentimento por você, mas não de filha, e nem você de mim por pai. Isso nunca vai acontecer. Esse sentimento que você tem por mim vai ser de mulher, e eu de homem por você. Sempre. Esquece isso, tira isso da cabeça, ele falando toda hora. Eu não consigo mesmo, gente. Tipo, eu acabei me separando dele por conta disso, entendeu? E assim me dói muito, muito mesmo. Tô sofrendo bastante porque eu, sinceramente, eu já nem sei o que fazer. Eu não sei se eu volto ou se eu não volto, sabe? Eu tô completamente perdida. Eu estou sem reação, sabe? Tá muito difícil a minha situação. E eu também tô sofrendo bastante.
pelos dois lados, né? De descobrir que ele é meu pai e também de saber que ele é o amor da minha vida, eu amo ele como homem. Eu me apaixonei por ele desde o primeiro momento que eu vi. Ele sempre se dedicando pra mim, eu me dedicando pra ele. Sabe, quando eu conheci, eu sabia que ele era o amor da minha vida. A minha vida foi dedicada simplesmente pra ele. E a gente foi muito parceiro, foi uma coisa assim muito incrível, sabe? Uma coisa de novela. E eu queria que isso não fosse real, que fosse apenas um sonho, sei lá, que mais infelizmente é real. Sabe, gente? Eu queria compartilhar minha história pro mundo, pra todo mundo ver o que as pessoas também acham sobre a minha vida, sobre a minha história. Se fosse vocês, vocês continuariam ou largava? O que vocês fariam? Meus filhos, eles são especiais, os dois, e eles são apegados ao pai e agora estão todos sofrendo. Eles vivem mais doentinhos agora, estão sentindo a falta dele. Eu não sei, gente, não sei o que fazer, sinceramente. Por isso eu resolvi vir aqui compartilhar a minha história com você.